poderia prever? Eu, aqui estudando com você, eu, contando as horas só pra ver você vencer, pra ver você vencer. É, meu irmão, eu tô aqui contando as horas só pra te ver vencer. Eu sou Fabiano Rabelo, seja muito bem-vindo. Esse é o Construindo Vencedores e a gente vai começar aquela aula de matemática, aquela que você sabe que é top, que é só o ouro. E eu tô aqui, ó, quem poderia prever que eu estaria aqui estudando com você, só contando as horas para ver você vencer. Vamos que vamos então? Sou Fabiano Rabelo e a gente vai começar a nossa aulinha aí de matemática. Tema de hoje, rapaziada, princípio fundamental da contagem. O que esse princípio diz? Por que é tão importante estudar e por que é tão importante você ser bom nesse negócio? Eu te explico. Vamos lá. Porque eu vou te explicar aqui o seguinte. A maioria dos alunos, a maioria da galera aí que vai concorrer contigo, não é muito fã de ficar pensando em estratégia de resolver problema. E quando se fala em princípio fundamental da contagem, a análise combinatória, o que mais acontece é a galera tem que pensar. E no que tem que pensar já pula e deixa a questão para trás. E é isso que você vai aprender a evitar. Beleza? Então cola comigo aqui agora que você vai ter uma aula muito massa sobre princípio fundamental da contagem. Vamos que vamos. Olha só. O que afinal é esse princípio fundamental da contagem, também conhecido como PFC, tá? O que ele diz? Também chamado de princípio multiplicativo, tá? Tem gente que gosta de chamar assim, eu não gosto muito não, mas vamos lá, se te ajudar pode chamar de princípio multiplicativo. Ele é usado para encontrar um número de possibilidades para um evento constituído de N etapas. Para isso, as etapas devem ser sucessivas e independentes. Se a primeira etapa do evento possui X possibilidades e a segunda etapa é constituída de Y possibilidades, então existem X vezes Y possibilidades. Vamos lá então, vamos entender o que esse texto que está aqui na tela quer dizer. Ele quer dizer o seguinte: você tem lá que escolher. Você está lá no jantar lá com a sua namorada, com o seu namorado, e você tem lá as 3 opções de prato principal. Tá? Prato principal, coloquei aqui PP. Tá? Logo depois você tem não sei quantas opções aí de sobremesa. Você tem que escolher uma sobremesa. E logo depois você tem que escolher uma bebida. Então o garçom vai chegar lá e vai falar assim, ó, vem cá, qual o prato principal que você quer? Aí você vai lá e escolhe o prato principal. Qual a sua sobremesa? Você escolhe. Qual a sua bebida? Você escolhe lá a bebida. Aí vamos supor que esse restaurante ele tenha 5 opções de prato principal, 3 opções de sobremesa e 4 opções de bebida. Tá? É só isso que ele tem lá disponível. Vamos supor então que esse seja o nosso restaurante. Bom, a pergunta, meu jovem, é de quantas formas diferentes eu posso ter. Aí você fala assim, nossa, mas tem tão poucas opções. Pois é, na última aula aqui de princípio multiplicativo, de análise combinatória, né? Eu fiz uma introdução lá do que seria essa análise combinatória. Eu te mostrei aí o que seria, como é que a gente trabalharia essa ideia já em questões. Então, agora a gente vai aprofundar legal, tá? Então, como é que eu posso definir de quantas maneiras eu monto a minha refeição? Então, se eu tenho 5 opções de prato principal, 3 de sobremesa e 4 de bebidas, basta que eu multiplique tudo isso. Então 5 vezes 3 dá 15, que vezes 4 dá 60. Aí é o seguinte, o que esse 60 aí quer dizer? Quer dizer que se você a cada dia pisar lá e falar assim, ó, cada dia eu vou todo dia nesse restaurante, vou montar uma forma diferente, eu vou fazer uma refeição diferente do dia anterior. Quantos dias eu vou passar lá? Eu vou passar 2 meses indo lá todo santo dia. São 60 refeições possíveis, né, com esse cardápio que foi oferecido aí. Ó, que bacana, tá? Então você acha que é pouco, mas não é tão pouco assim, tá bom? Beleza? Acaba que você tem muitas opções. Então, se está mais ou menos claro que é o princípio fundamental da contagem, você vai lá, olha para o seu problema, estabelece de quantas formas eu posso fazer isso, de quantas maneiras eu posso fazer isso. Vou lá e multiplico essas quantidades que eu estabeleci. Quando eu multiplicar, eu vou ter o total do que eu quero. É simples assim, não tem dificuldade, mas tem que pensar um pouquinho, tá bom? O que eu quero te mostrar como estratégia legal
para que a gente resolva um problema legal de princípio fundamental da contagem. Primeira ideia que eu te dou, tá? E eu juro, isso aqui parece besta, parece bobo, mas vai por mim que isso funciona. Coloque-se sempre como personagem do problema. Então, lá no probleminha lá do restaurante, faz de conta que o cliente é você. Eu já te falei, tá? Parece bobo, não parece? Nossa, para que besteira é essa? Para resolver um problema agora eu vou ter que virar personagem do problema? Vai por mim, vai pelo que o professor está falando. Ajuda e ajuda muito, tá? Quando você se coloca como um personagem, poxa, se fosse eu, o que eu teria que fazer aqui? Te garanto, isso te ajuda e abre bastante o seu pensamento. Essa é a primeira dica que eu tenho para te dar. Vamos para a segunda dica. A segunda é: não adie as dificuldades impostas pelo problema, tá? Se o problema te colocar alguma dificuldade, não adia, não deixa para depois. Então, no problema lá do restaurante, vamos supor que tem 5 opções de prato principal, mas dessas 5, 3 envolve carne. 3 tem carne lá, mas o camarada é vegano, é vegetariano. Vamos colocar vegetariano que fica mais fácil. O cara é vegetariano. Então, de cara, você já tem que garantir que ele não vai comer nenhuma refeição com carne. Então, primeira coisa, poxa, peraí, deixa eu garantir então, porque aqui já tem uma restrição no problema. Toda vez que o problema te apresentar alguma restrição, mais uma dica aqui, mais um conselho. Não deixa para pensar nisso lá no final, depois, quem sabe, depois eu vejo isso aí, tá bom? Porque isso pode te dar muito problema, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um problema que veio aqui na minha cabeça agora. Agora, acabei de pensar nele, olha só. Ele não vai estar escrito na tela não, por isso fica ligado aí que eu vou te dar a ideia do problema. O problema é o seguinte, tá bom? 5 pessoas. Nessas 5 pessoas nós temos exatamente 2 adultos, tudo bem? 2 adultos, os demais são crianças. 5 pessoas vão fazer uma viagem. E somente um dos 2 adultos pode ser o motorista. A minha pergunta é, de quantas maneiras essas 5 pessoas podem se organizar lá nos 5 lugares que tem dentro do carro? Beleza? Então vou repetir. São 5 pessoas, 2 adultos. Esses 2 adultos sabem e podem dirigir. Os demais são crianças. De quantas formas eles podem se sentar lá, se organizar lá dentro do carro para essa viagem, tá? Essa é a única restrição que eu coloquei. Não se preocupa com esse negócio de, será que vai alguém no porta-mala? Criança pode ir no banco da frente? Não se preocupa com isso não, tá? Meu problema é só tem essa restrição. 5 pessoas num carro de 5 lugares e dessas 5, só 2 podem dirigir. Vamos lá então. Como é que fica o problema? A solução do problema. Eu tenho lá o meu carrinho com 5 lugares e eu sei que eu tenho que colocar alguém para ser o motorista, tá bom? Se eu vou lá e falo assim, tem 5 pessoas, qualquer uma das 5 pode entrar primeiro. Né? Entrou uma delas, sobrou 4 pessoas para cá. Entraram 2 pessoas, sobraram 3 para cá. Entraram 3 pessoas, sobraram 2 e aqui sobra alguém. Mas quem me garante que esse alguém que está aqui é de fato um adulto e um motorista? Entendeu a ideia? Entendeu o que eu quis dizer com não deixar as dificuldades? Esse problema é bobinho, né? É simplesinho, você fala, mas lógico que... Não, pois é, mas nem sempre a gente pensa assim. Às vezes a gente comete erros, tá? Então, vou repetir. Primeira coisa, você tem uma restrição, problema, só tem 2 pessoas que sabem dirigir, vamos garantir logo que uma dessas pessoas vai ser o motorista? Bora lá então, vai ficar assim, ó. Então isso aqui é a forma errada, vamos pensar na forma correta. Você tem lá 5 lugares no carro e aqui está o lugar do motorista. Só 2 pessoas podem dirigir? Então, eu garanto que vai ser uma dessas 2 pessoas que vai dirigir aqui. O motorista já está escolhido. Daquelas 5 pessoas que eu falei, um motorista já está escolhido. Só faltam 4 pessoas para entrar no carro. Então eu tenho 4 opções para cá. Já entraram 2, sobram 3 para cá. Já entraram 3, 2 pessoas podem ocupar o penúltimo lugar. E das 4 que já entraram, sobrou só uma para ser a última da fila. Veja bem, tá? Isso aqui ia dar 120. Isso aqui vai dar apenas 48. Qual que está certo? Esse está errado. E esse está correto, tá bom? Então tem que ficar muito atento, tá bom? Não adie as dificuldades. Se coloca no lugar da pessoa que está pensando, peraí, eu tenho que colocar primeiro alguém que sabe dirigir. Pronto, coloquei.
tá? Se você for o organizador do problema, você vai conseguir pensar muito melhor. Vai por mim que isso funciona, tá? Tô te falando. Quem tá falando aqui é um cara que tem experiência nisso, ok? Vamos pro próximo então. Vamos começar a pensar no próximo problema. E aí o nosso problema é assim, ó. Uma prova de matemática é constituída de 16 questões do tipo múltipla escolha, tendo cada questão 5 alternativas. Então, 16 questões, cada uma com 5 alternativas, das quais deve ser assinalada como resposta apenas uma. Respondendo ao acaso todas as questões, o número de maneiras diferentes que se pode preencher o cartão de resposta é... E aí vamos pensar. Mais uma vez eu quero que vocês coloquem aí como um personagem do problema. É você que vai fazer a prova. Então vamos pensar aí, pedacinho por pedacinho. Primeira questão. Questão 1. Primeira questão. Quantas opções eu tenho para marcar? 5. Posso marcar qualquer uma delas. Segunda questão. Opa, desculpa, errei aqui. Não é... É questão 2, né? Questão 2. Questão 2. Então a primeira, aqui a segunda. Quantas opções eu tenho para a segunda? Também 5. Esse raciocínio, pessoal, ele vai ser repetido para a terceira questão, para a quarta, para a quinta, para a sexta, até chegar, meu jovem, na 16ª e última questão, onde eu também tenho 5 opções para responder isso aí. Então o que eu vou ter? Eu vou ter lá no final que fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Quantas vezes aí ao todo? 16 vezes o número 5, tá? Então quando eu multiplico o 5 por ele mesmo 16 vezes, eu estou pensando nisso aqui, ó. A aula de potência já está aqui no canal, hein? Dá uma olhadinha na aula de potência lá. Se você pensou em 5 vezes 16, você está com um problema sério, beleza? Olha aí, cuidado com isso aí, tá? Você pensou em 5 vezes 16, está com um problema muito sério, viu? Então assiste a aula de potência lá que a gente deixa isso bem definido, ok? Então voltando, ó, 5 elevado a 16, que eu também não vou ser maluco de tentar fazer essa conta, né? Porque ela vai ficar gigante aqui. Mas eu tenho opções de resposta aqui, ó. 80. Se você tivesse pensado em 5 vezes 16, provavelmente você ia colocar um 80 aqui, tá? 16 a potência de 5? Não é. 5 à potência de 32? Também não. 16 à potência de 10? Passou longe. 5 à potência de 16. 5 à potência de 16. É exatamente isso. Então acabou que eu te mostrei uma questão simples, razoavelmente fácil, mas o que funcionou? A gente se colocar como personagem do problema funcionou muito. Tem restrição no problema? Não. Eu posso, em qualquer uma delas, eu posso marcar qualquer uma das 5 opções. Ele não fala que eu tenho que começar pela questão tal, ou pela, sei lá, ele não colocou nenhuma restrição. Então, a dica número 1 já resolve o problema. Vamos para a próxima, então. Bora lá. Aqui não tem enrolação não, irmão. Aí negócio dos canais aí por aí que tá cheio de enrolação, o cara fica contando história da vida dele. Eu podia contar uma, mas não vou, tá bom? Então tá aí, ó. Próximo exemplo aí, ó. Uma questão do Enem de 2022, tá? Recente. Uma montadora de automóveis divulgou que oferta aos seus clientes mais de 1000 configurações diferentes de carro. Deixa eu sublinhar só isso aqui, ó. Mais de 1000, tá bom? Variando o modelo, a motorização, os opcionais e a cor do veículo. Então vamos lá, o que a gente vai ter que escrever? Já deu para perceber que a gente vai ter que escolher o modelo. Vou colocar assim, ó. O modelo. Temos que escolher também a motorização. Temos que escolher os opcionais. E temos que escolher a cor do veículo. E lembrando que quando eu fizer tudo isso aqui tem que dar mais do que 1000, tá? Atualmente ela oferece 7 modelos de carro. Está bem claro, 7 modelos. 2 tipos de motores, 1.0 e 1.6, então 2 tipos de motores. Já em relação aos opcionais, existem 3 escolhas possíveis. E aqui começa o nosso draminha, tá? As opções são central multimídia, rodas de liga leve e banco de couro, BC. Nós vai descer para BC, hein? Olha aí, banco de couro, ok?
E o cliente, podendo o cliente optar por incluir 1, 2, 3 ou nenhum desses opcionais disponíveis. Então, aqui na parte dos opcionais, eu tenho que pensar muito. Eu vou ter que pensar um bocadinho aí agora. Por quê? Porque eu posso pegar os 3, eu posso pegar só 2 deles, eu posso pegar só um, ou eu posso pegar nenhum. Então, nessa hora, como eu já vi que não, já imagino que não vão ser muitos, vale a pena até escrever. Tá? Eu podia falar, você tem 8 possibilidades, mas não se preocupa não, tá? Vou falar disso já já, se preocupa não. Vamos lá, vamos escrever? Ó, eu tenho, posso pegar os 3, ou posso pegar 2 deles, digamos, central multimídia e roda de liga leve. Mas também posso pegar central multimídia e banco de couro. Posso pegar roda de liga leve e banco de couro. Então, ó, os 3, 2 deles já foi tudo, porque não importa a ordem. Posso pegar um de cada, só um, ou central multimídia, ou roda de liga leve, ou banco de couro. Ou posso não pegar nenhum deles. Tá? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Meu jovem, Fabiano, peraí. E se tivesse 4 situações aí? Como é que eu ficaria nessa? Eu tava enrolado, né? Eu ia ter que escrever todas elas. Caramba, vai dar mais, vai dar muito mais. Toda vez vai ter que ser assim? Não. Aqui deu para escrever, que bom. Se você entendeu o que eu fiz aqui, tá ótimo. Tá? Qualquer coisa, dá uma voltadinha, pausa o vídeo, pensa com calma. Beleza? Se você não pegou a ideia, eu vou te dar um caminho muito mais rápido e muito mais simples que esse, mas tem que ficar ligado. Vamos lá. Você concorda, então, que dos 3 opcionais lá que me foram dados, central multimídia, roda de liga leve, banco de couro, basta só eu decidir o seguinte: eu quero ou eu não quero a central multimídia? Então são 2 opções. Ou eu quero ou eu não quero. Tá? Central multimídia. Roda de liga leve. Ou eu quero ou eu não quero. 2 opções. Banco de couro. Ou eu quero ou eu não quero. Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 ao todo, do mesmo jeito que deu as 8 aqui. Só para deixar bem claro, tá? Se tivesse central multimídia, roda de liga leve, banco de couro e ar-condicionado, já ia dar 16 possibilidades. Já pensou tu escrevendo as 16? E se eu acrescentar mais uma, sei lá, teto solar, ia dar 32 possibilidades. Já pensou tu escrevendo isso? Não dá, né, irmão? Então vamos pensar, vamos entender o que está acontecendo? Vamos voltar aqui, ó. Basta eu pensar assim: para cada um dos opcionais, eu só tenho que tomar duas decisões. Ou eu quero, ou eu não quero. E foi isso que eu fiz aqui embaixo. Tá? Então aqui, ó, eu já sei que eu tenho 8 maneiras de decidir os meus opcionais. Tá? Cor. Pô, aí ele pergunta, né? Quantas cores? Não sei. Eu só sei que isso aqui, vamos chamar de GX, tem que ser maior que 1000. Ó que legal. Tem que ser maior que 1000. Vamos fazer conta agora? Vamos lá. 7 vezes 2 dá, 8 vezes 7 dá 56, vezes 2, 112. Então vai dar 112x maior que 1000. Isso aqui é uma inequação, né? Eu dei aula disso aqui já também no canal. Procura aí, inequações, tá? Ok? Então x aqui vai ser maior do que 1000 dividido por 112. Se a gente fizer essa continha, a gente vai encontrar x maior que 8,9 aí aproximadamente. Maior que 8,9 é o quê? 9, juvenil. Ó, que bacana, tá? Tudo bem? Quantidade mínima de cores. Então, logo depois de 8,9 vem o 9. Pegou a ideia? Tudo bem? Qual que era a restrição do problema? Qual que era o grande problema do problema? Tá? O grande problema desse problema é a questão dos opcionais. Mas basta você pensar assim: eu quero ou não quero? Ah, são 3. 2 vezes 2 vezes 2. São 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. É isso. Pegou? Pegou aí? Tá firmão, juvenil? Então vamos passar para o próximo problema. Próximo problema é o seguinte. O que tem nele aqui? Vamos ver. A senha do armário de João é formada por 4 dígitos e foi informada verbalmente. Rapaz, alguém falou para ele a senha. Se fosse comigo, realmente eu esqueceria também. Igual o João. O João só lembra o seguinte: que o segundo dígito é o quádruplo do primeiro. Então, o segundo dígito é o quádruplo do primeiro. O quarto dígito
é divisor do primeiro e do terceiro. Eita! Bom, no máximo, o número de tentativas que João terá, né, aqui é um T, terá que fazer para abrir o armário é. Então, no máximo, tá? Então, assim, certeza que ele vai fazer tentativa, certeza que na próxima ele vai conseguir, tá? Com essa lembrança, vamos lembrar lá. Ele lembra que o segundo dígito é o quádruplo do primeiro. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou chamar os 4 dígitos de A, B, C e D. Tudo bem? Ok? Dígito... Bom, e aí tem uma coisa importante aqui. Que história é essa, Fabiano, de quádruplo do primeiro? Quando a gente fala em dígito, é importante a gente lembrar o seguinte. Dígito só existem 10, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só tem esses 10 dígitos. Quais deles, ou quantos deles, né, melhor, são múltiplos de 4? Só tem 2 caras aí que são múltiplos de 4, né? E eu te falo quais são. O 4, então, ó, o 4 e o 8. O 4, se ele é 4 vezes o primeiro dígito, o 4 é o quê? 4 vezes 1. E o 8 é 4 vezes 2. Porque se o primeiro dígito for 3, 4 vezes 3 dá 12, não é mais um dígito só. Então, eu já sei de uma coisa, certeza. Se o meu primeiro dígito, vamos escrever aqui as possibilidades. Se o meu primeiro dígito for 1, o segundo vai ter que ser 4. E se o primeiro dígito for 2... Aliás, não vou nem fazer aqui não, vou dar um espacinho maior aqui. Deixa eu só sumir com isso aqui. Para ficar mais organizado ainda. Se o meu primeiro dígito for 2, o segundo vai ter que ser 8. Isso é certeza. Tá? Então a minha senha, e eu ainda tenho mais uma situação aqui. Calma aí, já eu falo. Por quê? Porque o dígito D, o quarto dígito desse problema, ele tem que ser divisor do primeiro e do terceiro. Bom, quem é divisor de 1? Né? Bom, quem é que eu posso colocar aqui embaixo que vai dar a divisão bonitinha? O próprio 1. Porque 1 dividido por 1 dá 1. Né? Se eu colocar o 2, 1 dividido por 2, não dá. Tá? Quando eu falo divisor, eu pego o número que eu já tenho e divido por ele. Tudo bem? Então, nesse caso, aqui só pode ser o 1, porque o 1 é o único número que divide o 1. Tranquilo? Se o primeiro dígito aqui nessa situação for 2, então o quarto também tem que ser 2. Ou, melhor dizendo, vamos lá, calma aí. Deixa eu fazer eu cometi uma coisa que eu falei antes da hora, uma coisa que eu queria ter falado depois, mas vamos falar aqui bonitinho. Ok. Eu posso colocar o número 1 aqui também. Porque 2 dividido por 1 dá 2, tá bonitinho. Mas se o primeiro dígito for 2, aqui também pode ser 2. Porque 2 dividido por 2 dá 1. Então eu tenho essas 3 situações possíveis. Aí você vai falar assim, Fabiano, você nem está falando do terceiro dígito. Não, daqui a pouco eu falo, não se preocupa não. Então vamos lá, ó. Nas 3 situações que eu acabei de escrever. Tá, aqui é 8 também, esqueci de colocar. Vamos lá. Se o primeiro for 1, o segundo vai ser 4. Porque o segundo tem que ser o quádruplo do primeiro. Se o primeiro for 2, o segundo é 8. Se o primeiro for 2, o segundo é 8. Vamos lá. O quarto dígito tem que ser divisor do primeiro. Ou seja, 1 dividido por 1 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Maravilha. Só que veja bem, tem um problema. Tá? Vamos pensar no terceiro dígito aqui. Esse terceiro dígito aqui, que aparece bem aqui, que eu vou chamar de dígito C, chamei de X, mas ele é o dígito C. O dígito C, esse 1 também tem que dividir o dígito C. Mas veja bem, note que o 1, ele é divisor de quem? De todo mundo, até do 0, tá? 0 dividido por 1 dá 0. Então o 1 pode dividir quem ele bem entender. Então, o que eu tenho de opções aqui para o terceiro dígito? Eu tenho 10 algarismos disponíveis. Tá? O 0, 1, 2, 3, 4, até o 9. Qualquer um desses tá tranquilo para mim. Bom, aqui como o quarto dígito também é 1, esse dígito C aqui também
pode ser preenchido de 10 maneiras diferentes. Mas na última opção, como o quarto dígito é 2, veja bem, o 2 só divide número par. E quais são os números pares que eu tenho à minha disposição? Tá? Esse dígito C, então, ele vai ter que ser igual a ou 0, porque 0 dividido por 2, né? Dá 0. 1 dividido por 2, não dá, né? Não dá exato, não é divisor. Pode ser o próprio 2, pode ser o 4, o 6 ou o 8. Note que eu tenho 5 opções. Então essa casinha aqui pode ser preenchida de 5 maneiras. Então, ó, como o resto já está tudo fixado, eu tenho 10 formas aqui, 10 formas aqui e 5 formas ali. Tá? Ao todo, então, são 25 números ao todo. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Preste atenção aqui em mim agora. Você vai falar, pô, mas não tem 25 nas opções, que bom. Sabe o que isso quer dizer? Que ele vai fazer 24 tentativas com essa lembrança que ele tem. Na 25ª, ele acerta. Então, o máximo de tentativas que ele vai fazer é 24. A 25ª ele acerta. Entendeu ainda não? Eu te falo. Vamos pensar num molho de chaves. Uma pencona de chaves assim. Tá? O certo é molho de chaves lá. Tem 10 chaves. Vamos pensar aqui. Se o cara for daquele mesmo que não lembra qual é a chave. Se ele for muito azarado, quantas tentativas ele vai fazer para achar a chave? Ele vai fazer 9. Porque a 10ª ele acerta. Se tiver 25 chaves lá e uma é a correta, no máximo, na pior das hipóteses, ele vai tentar 24 e vai acertar a 25ª. Foi isso que aconteceu aqui. Tá bom? Então ele sabe que tem 25 senhas possíveis. Na pior das hipóteses, ele erra 24 e acerta na 25ª. Por isso que é um número máximo, tá? Por isso que é o número máximo de tentativas. Então o número máximo de tentativas é 24. Que maravilha, que legal. Eu gostei pra caramba da questão, espero que você tenha gostado também. E já que a gente fez as questões aí que estavam previstas para hoje, vamos fazer uma revisãozinha aí, rapidinho, ó. Revisão então de princípio fundamental da contagem. O que é isso? Se a primeira etapa do evento possui X possibilidades e a segunda tem Y possibilidades, então existem X vezes Y possibilidades, tá? Foi isso que eu fiz lá no probleminha do restaurante, por exemplo. 5 pratos principais, 3 sobremesas, 5 vezes 3, 15, pronto. 4 bebidas, vezes 4, 60, acabou, tá bom? Segundo, coloque-se sempre como personagem do problema. Olha, quantas vezes nessa última questão eu me pensei como João. Pô, se eu sei que o segundo é o quádruplo do primeiro, bom, se o primeiro for 1, o segundo tem que ser 4. Se o primeiro for 2, o segundo tem que ser 8. O primeiro não pode ser 3. Então eu estou pensando como se eu fosse o cara que vai abrir esse bendito desse cofre ou desse armário aí, tá? Que ele colocou no problema. Não adie as dificuldades impostas pelo problema. Foi isso que eu fiz também em todos aqui, especialmente no último problema. Eu já garanti logo que, quando eu já fui logo no primeiro e no segundo, para garantir que o segundo dígito é o quádruplo do primeiro. Já fiz logo isso aí, tá bom? Ok? Bom, galera, então é o seguinte, tá? Essa aula de hoje vai ficando por aqui, tá bom? Nós somos o Construindo Vencedores, tá aqui o nosso site, tá aqui o meu Instagram, aqui, ó. Se você quiser saber mais aí, quiser trocar uma ideia, quiser ver mais coisas aí de matemática, é só colar lá com o professor Fabiano Rabelo 11, Prof. Fabiano Rabelo 11 no Instagram. Galera, então é isso, professor mais musical de matemática da internet sou eu, não esquece disso, tá? Cola comigo que vai dar certo, é só sucesso. Valeu, fica com Deus.